Vidas negras importam. Coisas de preto. Cláudia Valesca. O que temos velado? Nada. Está tudo demonstrado, está na nossa cara, nos nossos gestos, nas nossas falas, nos nossos encontros, no nosso karma. Não temos nada a esconder, só do que orgulhar. Não devemos nada a ninguém, só devemos cobrar. Coisas de preto. Cláudia Valesca. Salve, meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento Gerações, que é uma conversa sobre literatura negro-brasileira e sobre outras coisas com essa relação. E ofereço essa produtiva e ótima conversa ao CUT, ao Jefferson Dantas, Cláudia Valesca, Maísa Angélica, Miriam Alves e Dulce Conceição. E hoje nós temos o prazer, né, de conversar com Flávio Carranza. Flávio, bem-vindo, querido. Como está você? Olá, tudo bem, Plínio? Obrigado pelo convite. Não, sou eu que agradeço. E sou eu que agradeço sua presença. E, por favor, Flávio, se apresente, por gentileza. Bom, eu sou Flávio Carrança, de profissão jornalista, né? Trabalhei em vários veículos, principalmente em rádio e TV, na TV Cultura, na TV, na Rádio Cultura, na Rádio Eldorado, também na TV Bandeirantes. Antes trabalhei em assessoria de imprensa e tive também uma participação no Movimento Negro, que acho que vai ser o assunto da conversa aqui hoje. É o motivo de você escurecer por aqui, querido. Bom, você já começou. E tá, me conte nesse primeiro momento, como começou sua participação no movimento negro? Você é Então, nascido aqui em São Paulo? Desculpa, só para a gente localizar. É de São Paulo? eu sou paulistano do bairro da Lapa, é uma família antiga aqui de São Paulo, que está desde o começo do século passado. Lá, meu avô materno era ferroviário da São Paulo Railway, eles moravam assim, trabalharam na Vidaria Santa Marina, que também eram trabalhadores do, aqui de São Paulo desde do início do século, né? E eu nasci, sou do Alto da Lapa, né? Fui criado num bairro de classe média, com mais num meio branco, né? Predominantemente branco. Estudei em escolas públicas, né? No Grupo Escolar Pira Barreto, ginásio Instituto de Castanhanguera, mas fui depois para o colégio de aplicação, para fazer o colegial, que já era um colégio que tinha uma efervescência política, né? Tinha uma ligação com a Faculdade de Filosofia da USP e tal. Então, foi um primeiro contato, não com o movimento negro, mas com a atividade de política estudantil. Aí eu passei no vestibular na USP em 72 e entrei na Faculdade de Economia, né? E aí foi que eu fui tomar contato com uma outra realidade, né? Era um momento do auge da ditadura, né? 72, o AI-5 foi em 68, era o governo Médici, né? Estava no final do governo Médici, assim, sabe? Final do Naquela... governo, final do governo Médici. Mas assim, também é um momento em que chegam à universidade uma juventude que tinha tido alguma experiência política nessas coisas que aconteceram em 68 e naquele período aqui no Brasil. Então,
a experiência na economia, assim, junto, assim como eu, entraram outras pessoas, outros jovens, né, que tinham algum conhecimento político, podia não ser muito profundo, mas tinha alguma experiência e uma visão de esquerda e crítica às políticas do Partido Comunista, do Partidão, né? Que estavam mais tinha uma certa adesão às instituições, né? Uma proximidade com as burocracias da universidade, esse tipo de coisa. Uma participação em órgãos colegiados que eram dominados, né, pela burocracia da universidade. Enfim, o fato é que eu acabei conhecendo outras pessoas e a gente, uh, acho que aí por 73, né, nós começamos a construir uma chapa de oposição à direção do Centro Acadêmico da Faculdade de Economia, que era o Visconde de Cairu, né, e que, ao mesmo tempo, era uma discussão com outros grupos da universidade. Então, era meio que um embrião daquilo que mais para frente se tornaria a Liberdade de Luta, né? A Libilu. Uhum. E nessa discussão para formar a chapa para o centro acadêmico, eu acabei conhecendo um aluno do noturno, eu era do diurno, que era o Milton Barbosa, aí por 72, 73. Né? E nós participamos da mesma, que depois viria a ser um dos fundadores do movimento negrificado, lá na frente, em 78. Né? Nós estamos em 73, 74. Né? E o Milton, enfim, eu estava empolgado com aquilo tudo, o Milton também. Eu lembro que num determinado momento, eu não tinha a ideia de que existia movimento negro, não sabia, né? Não fazia ideia. E fui descobrir isso justamente a partir da amizade que eu estabeleci com o Milton. Nós entramos para a mesma chapa do Centro Acadêmico, era uma chapa que chamava O Trabalho, né? Não, Barão de Tararé, chamava Barão de Tararé, que era uma gozação com o Visconde de Cairu, né? E, e o Milton, então, o Marcos Sokol era o presidente da chapa, eu era vice, o Milton Barbosa era diretor de cultura e tinha mais outras pessoas que eu não estou lembrando o nome agora, mas algumas até se tornaram conhecidas depois. E aí foi isso. Eu fiz essa amizade com o Milton. Ele me começou. Eles eram um grupo de estudantes negros que tinha entrado na universidade naquele período, que tinha o Rafael, além do Milton, tinha o Rafael Pinto, o Jamu Minca, né, e o Vanderlei José Maria. Eu acredito que tivesse mais gente, mas essas foram as pessoas que eu conheci. E eles faziam um jornal chamado Árvore das Palavras, que era uma espécie de um panfleto impresso na gráfica mesmo do Centro Acadêmico Visconde de Cairo, só que eu não sabia. Eu só fui saber recentemente que eles faziam lá, mas era tudo escondido, né? Mas é assim, o Milton me passava esse jornal que falava, né, da questão do racismo no Brasil, que em 74, 73, 74 era uma coisa, era o mito, né, da democracia racial estava ainda bastante vigoroso, né? Então, é isso. Quer dizer, foi por meio das conversas com o Milton Barbosa, com o Rafael Pinto, com o Vanderlei José Maria e com o com o Jamu, né, Jamu Minca, que eu tomei consciência de que existia uma possibilidade de atuação política no âmbito do combate ao racismo, de atuar organizadamente
nesse sentido. Isso é que levou aqui alguns anos depois, lá em 78, eu retomasse o contato. Na verdade, eu sempre mantive, nós éramos amigos, né? Com, com o Milton, com o Rafael, e acabasse ingressando no movimento unificado. Eu, nessa época, eu participava de uma organização que, que girava em torno do jornal O Trabalho, né? O SI, Organização Socialista Internacionalista, que era uma corrente do trotskismo. Né? E eu fiz algumas pequenas matérias quando aconteceram os eventos que levariam à construção do MNU. Eu fazia algumas pequenas matérias, porque eu não era jornalista ainda formado, mas fazia algumas pequenas matérias para esse jornal. E retomei o contato com o Milton, com o Rafael, e a partir daí passei a participar desse movimento que levou à construção do MNU. Quer dizer, o MNU, as articulações políticas que levaram à construção do MNU, elas aconteceram no Centro de Cultura Negra, né? Criado pelo Eduardo de Oliveira e a Teresa Santos, que era um centro de cultura que funcionava ali no Bexiga, onde essa juventude negra intelectualizada, interessada em cultura, em cinema, em literatura, na atuação política e tal, participava e discutia. Eu não estava nesse curso. Como eu falei no começo, eu não eu tinha uma vida muito ligada à classe média branca lá da Lapa, do Alto da Lapa, tal, jogar futebol, essas coisas. Não, né? E não fazia parte da minha vida frequentar baile black, escola de samba, nada disso. Eu fui me tornar amigo de um grande número de pessoas negras, passar a conviver, frequentar, por meio do movimento negro. Foi, 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 eu tinha, assim, para não dizer que não tinha o Oswaldinho Faustino, que é um escritor conhecido, jornalista, meu irmão, tal, que depois, junto comigo, nós criamos a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, era meu vizinho. Então, no Alto da Lapa. Então, eu lembro de ver o Oswaldinho passando na porta da minha casa com aquele avental branco que usava nas escolas públicas, né? Ele era estudante também aluno do Grupo Escolar Piraia Barreto, onde eu também estudava. Então, tinha alguns amigos, o time de futebol lá do Alto da Lapa, que tinham pessoas negras, tal, mas não faziam parte do meu cotidiano. Assim, a minha maior convivência era com jovens de classe média que moravam ali naquela região, né? Mas aí é isso, quer dizer, o primeiro contato com o movimento negro foi nessa circunstância de ter conhecido esses jovens universitários negros que tinham entrado na USP naquele período e que, por sorte, eram essas pessoas que estavam ali, eram militantes também de uma outra organização trotskista, que era a Liga Operária, né? Isso eu fui saber depois, né? E que estavam atuando politicamente no sentido de construir um organismo de combate ao racismo aqui no Brasil, que acabou se configurando no Movimento Negro Unificado, o MNU. Né? Muito, muito legal, muito legal. Até você, o Oswaldo, você, além de ser vizinho, tem umas questões nascidos no mesmo dia, né? Ou pelo menos próximos, né? A gente fala que é irmão, que é assim, ele é. Eu sou do dia 30, ele é do dia 20. Assim, tem 10 dias
de diferença de mim para o Oswaldinho. Com certeza. Mas é bem interessante essa gênese do movimento negro unificado, assim, né? De a gente trazer e entender que a coisa não é, né? Principalmente esse trabalho de negro, a coisa não acontece assim. Não é, vamos fazer de repente a gente acontece. Tem, tem todas construções, né? Mas existiu pelo menos fatores, né? Ações mais concretas que aglutinaram, né? O encontro Uhum. ali, né? Quais foram, É, né? acho que tem assim, tem uma história meio que cumulativa, né? Particularmente aqui em São Paulo, né? De combate ao racismo, que vem lá desde o surgimento da imprensa negra, né? No final do final do século XIX, começo do século XX, naquele quadro do pós-abolição, né? Em que havia uma certa essa marginalização, em que se acentuava, né, a marginalização da população negra do mercado de trabalho, né, o, face às políticas de incentivo à imigração de trabalhadores europeus, que era um projeto de branqueamento, um claro projeto, né, de branqueamento do, do país. E, enfim, uh, mas mesmo nesse período lá do começo do século XX, quer dizer, há uma resistência num sentido da procura de alternativas para a sobrevivência. Então, há uma reconstrução, né, do tecido social. As pessoas saíram, enfim, foram libertadas da escravidão, muita gente migrou para a cidade, mas não havia facilidade de se conseguir ocupar postos de trabalho qualificado. E isso se acentuou com a política de incentivo à imigração, a visão que eu tenho Não, da coisa. e concordo com você, né? E principalmente, e aí o movimento negro ele recupera-se, porque você lembrou muito bem, foi brilhante. Não esse não foi o primeiro, é um de muitos, foi muito de muitos, né? Principalmente que começou nessa questão social, então aqueles clubes negros que começaram a estar junto para poder amparar, né? Então dá aquela assistência social, né? Assistência social, jurídica, né? De educação, uma educação pelo menos para esse mundo de trabalho, porque as pessoas acordaram, vagabundo tem que trabalhar. Então teve e aí tivemos vários outros movimentos importantes, né? Um para destaque é a Frente Negra, mas que depois, no governo de Getúlio Vargas, ela se desmancha. Depois tem outros movimentos que também não tiveram aquela força. E principalmente esse momento que o Flávio está contando para a gente, é um momento que a gente não pode esquecer que é um momento que nós estamos no golpe, né? Uhum, Onde 64, 68 não vamos falar sobre isso, não vamos conversar, não, mais que três é aglomeração, não pode se juntar. Então, uhum. nós tivemos momentos muito difíceis para poder juntar. Então, essa volta, esse reunir que o Flávio está contando é interessante, mas isso vem preparado, porque havia necessidade. Os clubes negros não deixaram de existir, mas não tinham aquela força que tiveram tempos antes, né? Também. Acho que tem uma coisa que dá para reparar, assim, olhando a história mais recente do Brasil, que é essa coisa de que, por exemplo, se você for estudar a imprensa negra, você vai ver que ela existe no momento em que, que ela existe e toma força nos momentos em que há mais liberdade, né, de expressão. Sem democracia, você não tem movimento negro, né? Então, ela, assim, você vê que a imprensa negra vem no pós-abolição, vai evoluindo até ganhar força numa instituição, que é a Frente Negra, né? E aí, quando há uma ruptura da democracia com o golpe do Getúlio em 37, a, isso
essa imprensa praticamente desaparece. Ela vai renascer com o ressurgimento da democracia em 45, né? No pós-guerra, né? Tem mais um ciclo de vida nos anos 50, nos começos dos anos 60, e vai submergir novamente com o golpe de 64. Né? Então, vão aparecer alguns veículos, etc. e tal, mas é pouca coisa. Aquele jornalzinho que eu falei, que era feito na USP, lá no mimeógrafo, era um primeiro sintoma de retomada da imprensa negra, que é assim, é um momento em que a juventude começa a se insurgir contra a ditadura, né? Tem uh, aquele movimento que levaria à construção do DCE livre da USP, que foi muito importante, né, para a retomada da democracia. E, ao mesmo tempo, quer dizer, essas coisas não acontecem por acaso, né? Há uma efervescência por trás disso. Então, ao mesmo tempo que tem essa articulação do movimento estudantil, tem a juventude negra ali, por meio daquelas pessoas que eu já citei, e certamente de outras, né, que eu não lembro o nome, rearticulando tal, num movimento que iria mais à frente, em 78, resultar na criação do movimento negro unificado. Né? Então, é uma história que tem continuidade, rupturas e continuidades. Né? Sim, sim. Sim, né, a gente está falando muito de São Paulo, e é lembrar que nesse mesmo momento, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, temos o Grupo Palmares reivindicando o 20 de novembro. Então, haviam isso acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, né? Sim, sim, foi bom você falar disso, assim, porque assim, eu foco minha história mais naquilo que eu vivi, que foi a realidade aqui em São Paulo, mas você tem toda a razão. Tinha coisas acontecendo no Rio de Janeiro, na Bahia, no Rio Grande do Sul, tem uma imprensa negra, né, que existiu nesses estados, né? Houve uma imprensa negra, talvez não não com a mesma expressão da que existia aqui em São Paulo, em quantidade de títulos, mas existiram veículos importantes da imprensa negra, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro, na Bahia, acho que em Recife, em vários estados. Né? Mas, E- com certeza. Então, todo esse movimento negro, é a gente lembrar que todo esse movimento negro, e principalmente nessa trajetória que o Flávio está pontuando, de repente, na Frente Negra você tem Abdias que sai, vai, monta o teatro experimental negro. Tem todo um trabalho que Solano Trindade está fazendo em Recife, passa por Rio, vem, chega em Embu, que ele fica até pelo menos essa época, 72, 73, ele ainda está efervescendo. Então, tudo isso fortalece. E também, né, Uhum. as ditaduras, a ditadura que nós estamos vivendo forte aqui nesse momento, querido. Era um período difícil, né, de censura, de repressão mesmo, né, de pessoas desaparecendo, como é que é? Amigos sumindo, né? Exatamente, exatamente. Para nunca mais. Né? Tinha um amigo, o, era um jovem chileno, Alexander José Ibsen Veres. Ele era meu colega do colegial numa aplicação. Ele acabou. Nós participávamos de uns grupos de estudo lá, que estudavam os livros de marxismo, umas coisas, mas eu acabei não. Eu fiquei com medo, né? Não quis seguir. Uh, o Alex ficou. E ele acabou sendo morto. Foi aquela história de ser atropelado por um caminhão no Brás, que aconteceu Uhum. com muita gente. E acho que essa era uma das características desse período, né? Um período que
tanto de descoberta de possibilidades, né, quanto de muita repressão, muito medo, né? E essa repressão de formas diferentes é também legal lembrar que nas periferias, ou pelo menos não é nem pensar que a periferia é como é agora, mas os lugares menos centrais de São Paulo, eu nessa época estava em Santo André, bem mais novo, mas o que nós tínhamos também era o Esquadrão da Morte e aquela questão de vários, a repressão policial. Você não poderia, né? Tinha aquela questão de você, tinha vagabundagem, então se pedia documento para todo mundo, né? Então você tinha, ou como se fala, o esculacho da polícia, você tinha muito forte nas periferias. Morava eu em Santo André e a gente vivia isso. Sim, a gente, Pô, assim, eu não, nunca morei na periferia, mas a gente tinha todas as informações, particularmente na época em que, do MNU, o centro da política, da organização, era o combate à violência policial, né? A denúncia dos casos de repressão. E, na verdade, o MNU surge como resposta tanto a um caso de discriminação, que foi o dos meninos do vôlei lá do Rio Tietê, quanto a um caso de violência policial que levou à morte, que é um operário, eu não esqueci o nome dele agora para falar, mas assim, que foi preso, levado para uma delegacia, torturado e morto, né? Esse foi um dos episódios que instigaram, né, a mobilização que levou à criação do movimento unificado naquele período, né? com certeza, né? Deixa eu ver também se eu tenho esses dados assim que vale a pena a gente buscar e aproveitar para as pessoas assim, para as pessoas. Ah, tá. Foi a morte do Robson Silveira da Luz. Robson Silveira Rodrigues, que era primo do Rafael Pinto, Hum, olha, era parente do Rafael Pinto, o, torturado o, até a morte no 44º distrito de Guaianazes. então, exatamente. E, enfim, mas com relação ao MNU, então, eu contei que eu participei da fundação, não como um dos articuladores, mas como uma pessoa que estava presente, participando das atividades, das manifestações, das assembleias, né? Desse tipo de coisa, muito por conta dessa amizade que eu tinha com essas pessoas que estavam na articulação do movimento. E aí eu passei efetivamente a integrar o MNU a partir de, eu suponho que por volta de 1980, por aí, Hum, eu devo ter entrado no MNU, que tinha reuniões regulares numa sede ali no Bexiga, né? Na rua. Esse é o problema, lembrar nomes. Numa rua ali na Rua do Bexiga, porque assim que. do E aí, Bexiga, só bem quem naquela lembrar, baixada lá perto escreve, do Vai-Vai. comenta, nos lembra qual rua que é. Porque isso não era importante, o importante era os encontros. Então, mas ali foi um lugar onde, além de ter aprofundar o conhecimento, né, sobre essa questão, eu acabei conhecia-se muita gente, né? Então, por ali eu conheci Eduardo de Oliveira, né, o poeta falecido, a Teresa Santos, quando voltou de Angola, passou por lá. Enfim, vários militantes importantes do movimento negro, Ivaíra, acredito que também tenha passado. E o contato com essa juventude que produzia a literatura negra, que era muito próxima, né? É, bem, assim, eu tenho uma coisa que eu queria comentar. Os militantes mais politizados não demonstravam tanto interesse pela literatura, mas era a mesma turma, né? A mesma turma. Então, a,
no meio daquela atividade, eu também acabei conhecendo CUT, Esmeralda, né? Uh, várias pessoas ligadas ao Comilomboche. Uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena contar, é que assim, eu conheci, nesse período antes da criação do MNU, eu conheci o Oswaldo de Camargo. Né? Eu trabalhava eu era estagiário na cadeira de Economia Urbana da Faculdade de Economia, com o professor Juarez Ghizieri, e eles tinham lá um projeto que envolvia o trabalho de geógrafos. Né? E uma das geógrafas, que eram duas geógrafas, era a Tânia Boldesan, que depois se tornou uma atriz conhecida. Mas a Tânia estava. A gente tinha uma certa amizade e tal. Ela falou: você está interessado nesse negócio da questão racial? Acho que você deve conhecer uma pessoa, o Oswaldo. Tal. E me passou o contato dele. E eu fui. Eu lembro que eu encontrei o Oswaldo de Camargo trabalhando. Eu acredito que fosse um trabalho de revisão, não sei o que ele estava, não lembro exatamente o que ele estava fazendo, mas era numa agência de publicidade chamada Gangue, acho. Ali para os lados de Pinheiro, você tem a impressão. E aí por 75 deve ter sido, mais ou menos. E aí o Oswaldo, como é da natureza dele, me recebeu com muita gentileza, acabou me dando um livro de presente e tal. E assim, então, a minha amizade com o Oswaldo vem desse período de Cama que felizmente se mantém até hoje, né? Vem desde aí de 1975, e a cupida foi a Tânia Bodesan. Que Não, não- e é interessante quem acompanha aí a gente vendo essa questão da literatura negro-brasileira, essa literatura de autoria preta, a gente está falando de 77, 78, e lembrando que 78, novembro de 78, foi o lançamento do primeiro Cadernos Negros. E muitos das pessoas que o Flávio está falando, como participaram dos Cadernos Negros, como o Jamu participou, o Oswaldo Camargo participou, o Cuti participou também da primeira edição, e o Eduardo de Oliveira. Não o Eduardo de Oliveira, até porque, por sorte, nós temos muitos Eduardo de Oliveira, mas dois. Sabe que hoje eu estava lendo um texto de uma pessoa que fez uma pesquisa sobre esse período, e ele conta que o Eduardo Oliveira colocou o segundo Oliveira no sobrenome dele, porque ele era muito confundido com o Eduardo Oliveira, o, Exatamente, o hétero. exatamente. Eu sabia dessa história. É, por isso que é o de Oliveira. Não, e sendo que o Eduardo de Oliveira é mais velho. O de Oliveira é de 23 e o Eduardo de Oliveira é de 26. Só que como o Eduardo de Oliveira chegou depois aqui em São Paulo, isso é muito legal, né? O respeito aos mais velhos da terra, né? Ele colocou o outro Oliveira também. Foi isso também, a gente já comentou aqui no programa. Mas então, muitas dessas pessoas que o Flávio está falando faziam parte desse movimento, e é isso, também fizeram parte do primeiro Cadernos Negros, né? Que foi lançado no Feconesu no final do ano, né? Que teve no Feconesu 25 de novembro, lá em Araraquara. Feconesu, né? Foi o primeiro festival comunitário negro zumbi lá em Araraquara, onde teve Sim, várias Era, pessoas, era, né? era um festival que despertava muito interesse. Eu não cheguei aí na atividade do Feganezu, mas eu conversei, os colegas que participavam ali das reuniões do MNU, particularmente o Adãozinho, né, José Adão de Oliveira, mas outros também, que participavam lá, eram ligados, inclusive, a grupos de teatro, porque havia muitos grupos negros de teatro nesse período. Eu acho que, se eu não me engano, tem um texto talvez do Henrique Cunha, não tenho certeza, que, que lista acho que uns 10 ou 12 grupos de teatro negro aqui no estado de São Paulo. Então, assim, essa coisa do movimento negro
Quer dizer, não era uma organização isolada, era um processo, né, da juventude negra, né, em diversos lugares, né, com diversas origens, construindo instrumentos de luta, tanto na área cultural quanto na área política, né? Então, assim, e aqui é bom, é legal esse exemplo. Constrói o Quilombo hoje e constrói o MNU. Era a mesma juventude, Sim, né? sim, né? Era o mesmo olhar. Tinha-se, tem-se, ou teve a mesma dificuldade, as mesmas dificuldades, assim, com certeza. O Hamilton Cardoso, né, que é uma pessoa que foi muito importante desse período, tem uma trajetória assim. Ele participou lá do E Agora Falamos Nós, que foi uma peça de teatro de, de repercussão, que uma peça da Teresa Santos e do Eduardo Oliveira Oliveira, né? E o Hamilton, que era um jovem negro aqui de São Paulo, da Casa Verde, ele, num determinado momento, por exemplo, ele vai produzir poesias tipo mimeógrafo para vender na rua, né, que era uma coisa característica daquele período. Então, assim, essa coisa da ação política e da literatura, elas estão presentes, né, né, no interior dessa história e conversam, né? Não, com certeza, conversam, se depende, se constrói, né? Conta-se toda essa história. Isso é muito legal, muito, muito interessante. Tem um outro ponto que é interessante, né? A gente já vai fazer um intervalo, mas o movimento ele nasceu como um movimento unificado, né? Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, né? Acho que nasceu como Movimento Unificado contra a Discriminação Racial. Ah, E, perfeito. e depois se tornou Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Aí tem o papel. Para contar essa história, acho que é importante lembrar a figura do Abdias, né? Do Abdias Nascimento. Porque eu, o, o Milton Barbosa, por exemplo, eles contou para mim uma vez que eles pensavam em fazer alguma organização. Ele, o Rafael, né, as pessoas que estavam mais próximas dele, Rafael Pinto, tá? Eles pensavam que era alguma coisa como um movimento de libertação, como os que haviam na África, alguma coisa como se fazia nos Estados Unidos, o Poder Negro, né? Mas não tinha muito claro o que é. A corrente do Hamilton, porque, só para entender, havia duas gerações do movimento negro. Uma mais velha, que era do Milton e do Rafael Pinto, e outras pessoas, Jamur, essas pessoas. E o Hamilton era uma geração um pouco mais nova, que chega um pouco depois, uns 4 anos depois, acho. Né? É, e, e ele, assim, e vão se encontrar no Centro de Cultura Negra, lá da, que a Teresa Santos e o Eduardo Oliveira e Oliveira tinham criado. Mas com posições que nem sempre coincidiam. Há conflitos políticos ali, dentro daquele grupo, né? E no momento que antecede a criação do MNU, há uma discussão, né, sobre ir para a rua, né, denunciar o 13 de maio, não, não denunciar, enfim. Uh, Enfim, essas tensões estão presentes ali no momento da criação do MNU.
eu estou falando um pouco, para puxar na memória Hum, o que estava em discussão naquele período. Mas o fato é que a chegada do Abdias Nascimento, que estava no exílio fora volta, né, para participar das manifestações. E o grupo do Hamilton, uh, se, pelo que eu pude verificar, eles pensavam num organismo em que todos pudessem participar, como não existia na França lá o SS racismo, que é brancos, pretos, todo mundo que fosse contra o racismo. A visão do Abdias, que acabou ganhando adesão do grupo do Milton Barbosa e do Rafael Pinto, era de uma organização negra, né, como uma espécie de movimento de libertação. E essa posição acaba se tornando hegemônica numa determinada assembleia lá, que eu não vou lembrar qual que é, se era a segunda, a terceira. Então, e isso dá um caráter para a organização que é diferenciado em relação ao que a corrente do Hamilton pensava e vai gerar uma certa ausência dessa corrente quando a organização se configura, quando ela se forma. Né? Como um movimento negro unificado. Né? Quando eu entro para a organização, essa discussão já estava superada. Já era movimento negro unificado e vamos seguir em frente. Mas é isso, quer dizer, teve um momento em que a introdução da palavra negro no nome da organização, ela se dá com base numa discussão política que acaba gerando um afastamento de uma parte dos militantes que estavam envolvidos com a construção daquela organização, a exemplo do Hamilton Bernardes Cardoso. não, e lembrar, isso é interessante para quem está nos ouvindo, né? É lembrar assim, e na década anterior, né, principalmente na década anterior e até mais ou menos 75, teve a libertação da maioria dos países africanos, se não todos. Os que já estavam lá teve a maior libertação. Então estava tendo todo um movimento dos países africanos, né, na África. Então estava tendo um movimento negro dos africanos na África. Então teve essa questão. Para quem estava um pouco mais de fora, o nome, e olhando agora, o nome negro empoderou muito, né? Nos fez visível, né? Porque até então, né, negro você era de cor, né? Ainda tinha aquela questão do de cor, né? Ai, não vou ofender, mas é de cor, preto nem pensar, né? Então, negro foi uma questão que foi muito legal assumir e junto com isso também nesse mesmo momento nós temos, né, isso tudo em Cadernos Negros, é muito interessante. Flávio, vou pedir uma licença para você, querido. Pode ser para a gente falar um pouquinho do griot das pessoas que nos acompanham? Pode ser? Claro, claro. Legal, querido. E é isso, lembrando todos e todas aqui da gente poder conversar, falar sobre isso. Se puderem, façam as perguntas, essa história toda. Em cima dessa questão de movimento, essa questão de paradigma, a griot que eu vou chamar hoje é Helena Lopes Teodoro. Ela nasceu em 12 de julho de 1945. A formação acadêmica inclui filosofia, pós-graduação em tecnologia educacional, que fez na Alemanha, pedagogia, ciências jurídicas, concluiu o doutorado em história. Ela é professora, né, na pós-graduação, foi coordenadora do Comitê Pró-Equidade, né, da raça e etnia na Casa da Moeda, participou da comissão julgadora de vários trabalhos, várias questões importantes. Helena Teodoro é uma autora dessa questão desse estudo com essa referência, né, à cultura negra, carnaval, samba, arte, experiências religiosas africanas, né?
Ela é responsável pela biografia de um outro escritor importante, né? Martinho José Ferreira, Martinho da Vila, né? De várias pesquisas, fez pós-graduação, né? Ao longo da sua vida, né? Ela traz agraciada de diversos prêmios, diversos trabalhos, diversos jornais, né? Diversos trabalhos. Helena Teodoro é uma referência importante, né? De como uma escritora, uma pensadora também, né? Uma pensadora negra brasileira, extremamente importante e valiosa para todos nós. É isso. Nota de escurecimento. Por gentileza, assine o canal. Vamos lá. Beleza. E aí, Flávio? Continuando, querido. Opa, Continuando. E essa trajetória aqui? Então, você já entrou, o movimento já estava instalado. isso. Eh, Enfim, aí era, nós estávamos aí por ano de 80, de 80. Eu fiquei no Movimento Negro Unificado durante cerca de uns 3 ou 4 anos, né? Era um período assim, eu tinha eu tinha me casado, nasceu meu primeiro filho, logo em seguida nasceu a segunda filha, tal, e, enfim, a atividade militante exige uma certa dedicação, uma questão de tempo, tal, e depois nesse período que eu estava no MNU, eu fiquei na coordenação estadual, né? Fizemos diversas atividades, assembleias, participação no Carnaval. Teve até um episódio, a gente foi, eu e o Milton Barbosa, fomos fazer uma panfletagem contra a violência policial. Naquela época, o Carnaval era na Avenida Tiradentes, né? Então, e a gente foi ali tinha as arquibancadas, né? Tinha a parte de baixo das arquibancadas. A gente foi fazer a panfletagem ali. E, evidentemente, fomos presos. Uhum, É, devia ser aí por 81. Mas, assim, nada de muito dramático. Assim. A gente foi preso, fomos levados para o DOPS, era o Tuma, né? Naquela época não teve nada de violência assim, mas aconteceu. uhum, fomos, fomos, fomos presos naquele período. É, era uma atividade muito de articulação, teve uma participação numa conferência internacional de cultura negra que aconteceu na PUC, muita atividade de denúncia da violência policial, né? E também uma articulação com organizações antirracistas de outros estados, de fora do país também, né? Mas, assim, é isso. Quer dizer, a minha participação foi até por volta de 1982, né? E aí eu acabei dando prioridade para a vida, para a atividade profissional, tal, e mantive a amizade com essas pessoas, como mantenho até agora, com Milton, Rafael, etc. e tal, mas fiquei um pouco mais, passei um período um pouco mais afastado do movimento negro. E fui retomar um pouco dessa atividade mais à frente, nos anos 90, quando a Sueli Carneiro, que sempre foi muito amiga da minha irmã, a Anice, né? Foram contemporâneas na USP e tal. Ela aí eu já tinha feito jornalismo, já trabalhava com isso, né? Ela me convidou
para editar a revista Pode Crer, que era uma revista do Projeto Rappers, né? Que era um projeto do Guedes voltado para atender demandas da juventude negra que estava engajada no movimento hip hop, né? E, então teve esse outro evidentemente essa experiência que eu tinha tido do movimento negro unificado me foi útil, né, para no desenvolvimento desse trabalho com a juventude negra. Foi uma publicação que teve um número zero e mais 4 exemplares, quatro, quatro números, e que teve uma certa relevância, né, para a divulgação do hip hop em escala nacional, para a organização dessa juventude, para a qualificação, né? O trabalho que Guedes desenvolveu ali teve uma importância para a qualificação de muitos desses jovens para o futuro, para um futuro profissional. Flávio, é importante, conte para gente. O Gueledés, que a gente fala, mas quem é o Gueledés? Como que é essa ideia do Gueledés? Assim? Conte para Então, gente. bom, eu não sou um especialista no assunto, mas, enfim, eu tenho amizade lá com eles. Né? Então, o Gueledés foi uma organização que se constituiu, acho que, para meu entender, a partir do entendimento de um núcleo de feministas negros, de que havia um diferencial na situação das mulheres negras, né, e das mulheres brancas no que se refere ao feminismo. Né? E acho que Guedes, pelo que eu entendo, se constitui a partir da afirmação dessa particularidade, de que havia e existe uma situação específica das mulheres negras que não é a mesma, né? Que não coloca os mesmos pontos que eram colocados pelas feministas brancas. Né? Há toda uma discussão em torno disso enfim, e essa organização se afirma, né? E se constitui enfatizando essa questão. E aí ela vai ampliar o seu escopo de atividades. Né? De Guedes vão sair outras militantes importantes que vão desenvolver trabalhos de relevo, né? Na área da psicologia, enfim, de, em diversas atividades. Mas é isso. Tem a figura central da Sueli Carneiro, mas também a Solimar, que dirigia a revista, atualmente a Suelane, e é assim, uma organização que deixou uma marca significativa, ainda tem uma influência muito importante no combate ao racismo dentro do país. Né? Eu tive assim, mais para frente, depois de ter tido essa experiência com o Guedes, aí na virada do milênio, né, eu participava. Tem um amigo, né, o Fred Guedini, que se tornou presidente do sindicato. É um grande amigo de muitos anos. E eu sempre Sindicato? conversava com Qual ele sindicato? dos jornalistas, Ah, sindicato dos jornalistas. O Fred se tornou presidente do sindicato dos jornalistas, acho que aí em 2000. E eu conversava com ele sobre a necessidade de entender como o racismo, que é estrutural, se incidia no trabalho dos jornalistas, né? Tanto no mercado de trabalho quanto no produto do trabalho do jornalista. E a partir dessas conversas, o Fred, quando assumiu, ele me convidou para desenvolver algum trabalho com relação a isso lá no sindicato. Ao mesmo tempo, tinha uns colegas
jornalistas de Piracicaba, né, o Noidi Monteiro e o Martim, Não, só né? lembrando assim que o Noedi já me deu balão, já convidei o Noedi também, mas ele já me deu balão. Só deixar claro, sabe, deixar bem escuro aqui. Noedi, está me devendo. Tá, olha aí, Noidi. Então, o Noidi propôs na gestão do Fred a criação de um comitê permanente de jornalistas negros, né? E a gente criou esse, que era um comitê de assessoramento da diretoria do Sindicato de Jornalistas para tratar da questão racial. Mas isso foi, acho que no primeiro semestre do ano 2000. Mas, conforme a gente foi conversando e discutindo, eu achei, com base. Naquela época, eu tinha tomado contato com a Cida Bento, com o Edio Silva e com o CERT, que é uma organização do movimento negro que tem um histórico de preocupação com o mercado de trabalho. Não por acaso, o CERT é Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, né? E tem uma história de inserção nesse âmbito, dando consultoria para centrais sindicais, para sindicatos, né, qualificando diretores para atuar nesse âmbito no mercado de trabalho. Então, por conta desse contato com o CERT, e ao fato de a CIDA ter me franqueado o acesso aos arquivos, conseguir ler os materiais, deu para ter uma ideia do que havia sido feito antes no movimento sindical para combate ao racismo, antes da gente começar lá no ano 2000 a querer fazer alguma coisa no sindicato de jornalistas, porque essa história da atuação do movimento negro no mercado de trabalho, no sentido de combater as desigualdades, ela começa ali por 1985, e tem um momento importante na Marcha Brasília, né? Que foi um movimento articulado. Acho que a Marcha Brasília já foi, acho que em 95, eu tenho a impressão. Pelo movimento, articulado pelo movimento negro e, por muitos sindicalistas, e que é o momento em que o movimento negro brasileiro se unifica em torno da ideia de ações afirmativas, de que o mecanismo para combater as desigualdades eram as ações afirmativas. Essa Marcha Brasília ela vai pressionar o governo Fernando Henrique, né, a tomar medidas no sentido de que políticas de promoção da equidade racial sejam implementadas. Então, e isso a gente está na véspera da realização da Conferência de Durban, né, onde as políticas de ação afirmativa vão ser, por assim dizer, sacramentadas, né? Então, essa discussão que a gente fazia ali no sindicato do jornalista, ela se dá nesse quadro, né? Nesse momento, que é um momento em que há se começa a discutir as políticas de ação afirmativa, cotas aqui no Brasil, até que o choque dos aviões da Torre, lá, né, isso era uma discussão que estava na mídia, estava todo mundo discutindo. Quando os aviões se chocam com as torres gêmeas, isso sai da mídia, vai voltar um pouco mais adiante. Mas o que eu queria contar é que isso, que naquele nosso grupo ali, que queria fazer um trabalho dentro do sindicato dos jornalistas, surge uma questão, que é, eu, com base no que eu tinha visto lá dos outros sindicatos, que tinham comissões de combate ao racismo, que se evitava
colocar a palavra negro. Na mesma discussão lá do MNU, Uhum. né? É, é, porque, na minha compreensão, seria um impeditivo para que os companheiros não negros que quisessem combater o racismo pudessem fazer parte daquele organismo sindical. Isso gerou uma divergência política, né? Eh, o, o Noedi, o Martim, acabaram se afastando de nós, a maioria, né, cuja proposta prevaleceu, criamos, então, a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, COGIRA, né? Que que é isso, um organismo de assessoramento da diretoria do sindicato para formular propostas de combate ao racismo. E eu mencionei esse episódio porque isso me fez retomar o contato com Gueledés, né? Naquele período em que a gente estava que aí eu conheci a gente que trabalhava na revista Raça, colegas de outro jornal, tinha muito jornalista negro na imprensa oficial do Estado, o próprio Oswaldo de Camargo, né, e outros, Chico Soares, outros como Ronaldo Junqueira, e, enfim, havia vários jornalistas negros começaram a participar dessa conversa. Maurício Pestana participou, Esmeralda Ribeiro, né, do Quilombo hoje. E, enfim, nós, nós começamos a constituir esse trabalho e eu precisava discutir o assunto e não tinha acúmulo, não tinha conhecimento acumulado. Daí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre quem tinha escrito sobre o assunto e fiz lá uma coletânea de artigos que era uma apostila, que era para discutir, para a gente conversar. Então, um belo dia, né, isso aí devia ser aí por 2002, por aí, né? A Sueli Carneiro, ou outra pessoa de Guedes, acho que foi a Sueli Carneiro, me ligou e falou: escuta, Flávia, a gente tem aqui um projeto da imprensa oficial do Estado para livros de organizações do terceiro setor, e eu queria saber se você tem alguma coisa para sugerir, para colocar aí. Eu falei, algum livro? Eu falei, oh, livro não sei, mas eu tenho esse volume de textos que, que eu organizei aqui como uma apostila aqui para essa discussão da Cogir. E aí a Sueli, na época, a Rosane da Silva Borges, né, jornalista do Maranhão, que veio para São Paulo, ela participava do Gueledés da Mulher Negra e ela veio representar a Gueledés na confecção desse volume, que era acabou se tornando uma, uma coletânea de textos, eram artigos variados, né, desde artigos acadêmicos até artigos de jornal, tal, sobre as variadas formas como o racismo incide no âmbito do jornalismo, da comunicação, né, dos diversos veículos do mercado de trabalho, do jornalista, esse tipo de coisa. E a gente acabou, nós preparamos esse material. Deixa eu desligar aqui. Nós preparamos um, o livro, ele acabou sendo publicado, chama-se Espelho Infiel, o Negro no Jornalismo Brasileiro, e ele teve uma certa importância, né, para sedimentar um pouco essa discussão. Acho que ele foi publicado em 2003, 2004, não lembro exatamente, né? Então, tem esses momentos aí de encontro com variadas organizações do movimento. Assim, mais recentemente, eu fiquei mais próximo, como eu já estava naquele período, e fiquei mais ainda, da Cida Bento, do CERT, né? Com quem eu tenho colaborado, às vezes, na confecção da coluna dela
na Folha, mas de outras atividades também do, 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 do certo. Então, essa experiência lá, que começou lá atrás no MNU, ela foi variando, né? Eu trabalhei, ela está viva, né? trabalhei também com o Antônio Carlos Arruda, editando o boletim do Conselho de Participação da Comunidade Negra, quando ele foi presidente do Conselho. Eu acho que deve ter sido aí por 98, eu não lembro mais, mas Ele foi presidente no final de 98. Ele teve. é, Final dos anos 90. é, 90 ele teve essa exatamente. participação. Teve. Então é isso, assim, tem o movimento negro entrou na minha vida naquele período da universidade, e aí foi eh, eh, aparecendo em variadas facetas, né? Conforme os diversos momentos aí da minha carreira profissional, da minha vida. Com certeza. Agora, pedir a última licença, querida, a gente já está nesses nossos finais, assim, né? Hoje, hoje a nossa conversa é um pouco diferente, está muito dessa questão de história. Esse programa eu vou sugerir para que vejam outras vezes, porque tem vários nomes, várias pessoas que a gente fala aqui, né? Que é importante a gente falar. Mas a sugestão é só vamos fazer a sugestão para rever aqui no canal uma conversa também importante, né? Que a gente está começando nesse mês de novembro com a Carmen Faustino. Foi muito gostoso, muito interessante, muito importante para a gente tá assistindo, tá vendo assim, certo? Então, olha, vejam. Estamos quase acabando a nossa conversa com o Flávio, mas é importante relembrar isso, né? Vamos assistir mais vezes essa conversa que é importante. E é isso, Flávio. Estamos nesse nosso momento final aqui. Quero, quero agradecer a sua gentileza, sua paciência, sua memória para ter nos escurecido legal. E é lembrar que as coisas não acontecem, né? Assim, é questão de trabalho, é questão de a gente estar vivo. Eu quero agradecer o convite, adorei a conversa, né? Assim, tenho esse problema de não lembrar direito as coisas lá, né? Mas acho que a conversa foi agradável, espero que tenha contribuído aí para Não, contribuiu muito. fornecer informações para o pessoal que quer conhecer essa história do movimento negro aqui E não, e essa particularmente em conversa São não é o Paulo. bastante, ela é para instigar, para a gente instigar para que vão procurar, vamos estudar, vamos ver. A coisa não brota, né? Ou o brotar, ele tem um demorado, não é uma coisa que aparece, né, de trabalho. Flávio, muito obrigado, agradeço a gentileza, agradeço mesmo, muito obrigado, querido. Eu que agradeço, um abração, querido, até mais. Outro. Agradeço a todos e todas, assinem o canal, deixem os comentários, façam todas as coisas. Agradeço.